Vamos a mais uma cobertura especial do dia de hoje no conflito entre Rússia e Ucrânia. Recentemente, um ataque com míssil Iskander foi registrado em vídeo, direcionado a uma área de concentração do Centro de Operações Especiais da Ucrânia, localizada na região de Nikolaev, perto de Rovnoye, ao norte de Oshakov. O ataque foi preciso, eliminando completamente uma base temporária de ucranianos, neutralizando suas operações na região. Em outra ação, soldados do Grupo Norte das Forças Armadas da Rússia usaram um drone FPV para localizar e destruir uma unidade camuflada do exército ucraniano na região de Kharkov. O alvo, apesar de estar bem escondido, não conseguiu escapar do drone russo, que foi preciso e letal em sua missão. Além disso, a tripulação do tanque Acacia, parte do exército de tanques número 1, realizou operações bem-sucedidas na direção de Boguslav. Liderados pelo artilheiro sênior Muka e o comandante Moskvich, a tripulação focou em eliminar alvos, incluindo posições da infantaria inimiga. Todas as missões foram concluídas com êxito e os alvos foram atingidos. A tripulação agradeceu aos seus entes queridos pelo apoio constante e reafirmou sua confiança na vitória. O inimigo será derrotado e a vitória está a caminho. Logo após, já no período da tarde, os russos avançaram confiantes e decidiram atacar em terreno aberto, praticamente sem nenhuma cobertura, porém, neste terreno, estavam sem proteção, pois é um terreno aberto. Primeiro, sua coluna de veículos foi imediatamente atingida por intenso fogo de artilharia. Poucos minutos depois, vários drones kamikazes atacaram, e nem a armadura antidrone adicional foi suficiente para protegê-los. Assim que os primeiros tanques foram destruídos, os russos perceberam o grande erro cometido ao escolher aquele local para o ataque. Restava apenas uma opção: bater em retirada. Tentaram fugir em diferentes direções, mas se esconder naquele terreno era quase impossível. Um tanque tentou se mover pela linha das árvores, mas foi destruído como os demais. Outro entrou em pânico, saiu da estrada e caiu em uma vala, ficando preso. Os ucranianos não deixaram o veículo lá sem agir. Uma explosão poderosa foi feita, destruindo ele por completo. Um dos veículos blindados que participava do ataque acabou desviando para cima de uma mina. O fracasso dessa operação russa estava praticamente garantido desde o planejamento. Agora, tudo o que os operadores de drones FPV ucranianos precisavam fazer era eliminar os soldados russos perdidos nos campos. Os que tentaram escapar para a floresta foram rapidamente consumidos pelo fogo implacável. Para cada veículo blindado abandonado em pânico pelos russos, havia um drone à espreita. Uma tripulação tentou resistir, mas é impossível se proteger de um drone kamikaze dessa forma. Por outro lado, outro grupo teve mais sorte, conseguindo evacuar o veículo antes de ser destruído por um explosivo que entrou pela escotilha aberta. Os russos superestimaram suas capacidades no caso desse ataque. Assim que sua coluna entrou no alcance dos ataques, as tropas ucranianas lançaram uma ofensiva coordenada. Drones FPV atacaram de múltiplas direções, mirando todos os veículos ao mesmo tempo. Os primeiros ataques desativaram o líder da coluna e os demais veículos, perdidos, tornaram-se alvos fáceis. Um tanque tentou mudar de direção, mas acabou em uma mina, repetindo o destino do outro. Outro veículo blindado tentou escapar do campo de batalha. Um primeiro ataque o forçou a parar, mas os operadores de drone ucranianos não deram tempo para a recuperação e enviaram mais drones para finalizar a missão. Em poucos segundos, o tanque já em chamas tentou se mover, mas a explosão de sua munição pôs um fim definitivo. Outro veículo sequer esperou ser atingido. Assim que avistaram o drone, seus ocupantes pararam e abandonaram a missão. Mesmo após um ataque inicial bem-sucedido, os ucranianos não deram espaço para chances e atacaram de novo, garantindo a destruição total do alvo. Em um ponto, um APC precisava ser destruído com precisão. O piloto do drone mirou com cautela,
no ponto mais vulnerável e completou a missão com sucesso. Os ucranianos têm segurado a linha de defesa por mais de um ano nesse local e lançar um ataque audacioso com toda uma coluna de veículos foi um erro fatal dos russos. Ao destruir o tanque T-72 na dianteira, os ucranianos bloquearam o movimento dos outros veículos e começaram a destruí-los um a um, usando lançadores e drones. Com o campo de batalha coberto de fumaça das explosões, soldados ucranianos aproveitaram o momento para atacar os veículos inimigos com lançadores de granadas e javelins, dando mais tempo aos drones para se aproximarem e atacarem novamente. Enquanto a batalha continuava por um ponto estratégico, a inteligência ucraniana identificou outro grupo inimigo tentando flanquear pelo lado. Drones FPV foram enviados para interceptar rapidamente, demonstrando a eficácia e prontidão das forças ucranianas. Os veículos blindados russos tentaram avançar rapidamente contra as defesas ucranianas, mas enfrentaram uma resistência implacável. Enquanto um APC do inimigo era destruído, um soldado ucraniano com um Javelin entrava em ação para finalizar o trabalho. Nem mesmo a proteção adicional conseguiu salvar os veículos russos do impacto. Ao mesmo tempo, operadores de drones ucranianos vasculhavam pontos vulneráveis nos tanques russos que haviam se separado do grupo principal ao tentar fugir. Desta vez, os russos tentaram proteger seus equipamentos com um novo tipo de estrutura metálica contra drones, combinada com sistemas de guerra eletrônica. No entanto, a habilidade dos ucranianos provou ser superior à engenhosidade russa. Talvez a tripulação tenha conseguido abandonar o veículo antes de sua destruição, mas o ataque não foi bem sucedido. Drones kamikaze nunca são demais. Pequenos, ágeis e capazes de atacar as partes mais vulneráveis de um tanque, mesmo que reforçado. Um operador habilidoso sempre encontrará o ponto certo para destruir o inimigo e o que o drone não danificar, as explosões dos tanques de combustível e munições farão. Diversos APCs russos tentaram romper as defesas ucranianas, avançando rapidamente de diferentes direções, mas não passaram despercebidos. Um alvo foi destruído na estrada e outros já estavam sendo caçados. O operador do drone, um verdadeiro mestre, escolheu cuidadosamente o ângulo para atacar um caminhão que transportava infantaria, garantindo o máximo de impacto. A explosão foi tão poderosa que é improvável que qualquer ocupante do caminhão tenha sobrevivido. Mesmo que alguns tenham conseguido escapar, as chances de sobrevivência são mínimas sem reforços. E reforços não viriam, pois todos encontraram o mesmo destino trágico. Os russos claramente não esperavam perder tantos soldados em tão pouco tempo. Para os que sobreviveram milagrosamente, a única opção sensata parece ser a rendição. O motorista de um veículo russo acreditava que o sistema de guerra eletrônica instalado no teto o protegeria dos drones, mas estava errado. A tripulação de outro veículo blindado cometeu o mesmo erro ao decidir invadir território inimigo. Outro caminhão da coluna de veículos também não passou despercebido. Apesar de uma explosão poderosa, parte da tripulação conseguiu sobreviver e abandonou rapidamente o local, fugindo para o campo aberto. Soldados que conseguiram desembarcar dos APCs danificados tentaram se esconder na floresta, mas ao alcançá-la, foram imediatamente atacados por munições cluster e artilharia. Um soldado ucraniano conseguiu mirar furtivamente em um alvo e eliminá-lo com um tiro preciso. Enquanto isso, operadores de drones trabalhavam para destruir os equipamentos restantes. Embora seja raro destruir completamente um tanque com apenas um drone FPV, um ataque bem colocado é suficiente para desativá-lo. Com o tanque imobilizado, a tripulação não tem motivo para permanecer, tornando-se alvos fáceis. Se o tanque não puder ser capturado como um troféu, a única opção é destruí-lo por completo. Um grupo de veículos leves, carregando soldados, tentou entrar rapidamente em uma vila, quase conseguindo.
Porém, os ucranianos lançaram drones e atacaram bem quando os russos estavam prestes a alcançar seu destino. Um drone kamikaze atingiu o primeiro veículo, provocando uma explosão que o fez sair bruscamente da estrada e mergulhar na poeira e destroços da vila destruída. Enquanto o primeiro veículo queimava lentamente, o segundo tentava escapar da ameaça. Porém, também foi pego logo depois. 2 APCs que seguiam tranquilamente pela estrada não sabiam que seu tempo estava acabando. Assim que um deles foi neutralizado, o outro tentou aumentar a velocidade, mas não conseguiu escapar por muito tempo. Os ucranianos também identificaram um terceiro APC escondido em uma área florestal próxima à estrada. E, sem hesitar, o destruíram também. Para acompanhar atualizações diárias sobre o conflito e receber análises diretas do campo de batalha, inscreva-se no canal